Histórias de professores. Bem-vindos, bem-vindas. É um projeto que eu comecei a pensar ano passado, e aí, por conta da correria do dia a dia, não realizei. E agora eu estou aqui, isolamento social, e eu apresento o projeto História de Professores a vocês. A primeira participação, a estreia, é da minha irmã, Cleonice Fernandes. A Cleo, ela me inspirou no magistério. Eu sou professor desde 1997 e em 87, portanto 10 anos antes, em Guarapuava, a minha irmã trabalhava com educação e eu não me lembro qual o motivo exatamente, ela estava na APADEV, que era a aula para deficientes visuais. E aí me aproximei dela, fiz um trabalho para a escola, eu estava no terceiro ano do ensino médio, do Colégio Carneiro Martins, e eu fiz uma pesquisa junto com outros colegas sobre a APADEV, sobre o ensino para deficientes visuais, etc, etc. E aquilo mexeu comigo, mas eu não tinha certeza da dimensão disso. E aí depois, com a Cleo também, eu fui apresentado assim mais profundamente ao magistério na escola Hildegard Burian, e onde estava minha amiga Luísa também, Luísa Simonelli. E a Cleo me incentivou muito nisso, por conta, não porque ela tenha forçado a barra e falado, ó, oh, siga esse caminho. Eu era bancário na época, mas vi que aquele era um caminho possível. Em 1989, eu comecei a fazer faculdade de História em Guarapuava, mudei para Maringá, voltei, etc. E eis aqui o meu canal, e eis aqui a minha irmã, estreando esse canal. A Cleo, quem é a Cleo? A Cleo é uma pessoa maravilhosa. Me inspira, como eu já disse para vocês, mas a Cleo, principalmente, é uma estudiosa da educação. Bióloga de formação, professora de primeiro de primeira a quarta, né, primeiro ao quinto, de alfabetização há mais de 35 anos, ela se aposentou em 2015. Ela continua lecionando, agora ela é doutora, não posso esquecer disso, ela é doutora, fez doutorado em Portugal, em educação também, né, educação matemática e neurociência, e agora ela é professora da Unic, do mestrado da Unic, que orienta um monte de gente e tal. Então essa é a doutora Cleonice Fernandes. Não se esqueçam, curtam o canal. Se inscrevam no canal. É ruim falar isso, todo mundo fala isso, mas isso dá um respaldo para a gente conseguir mais coisas dentro do próprio canal. Certo? Vamos lá, a história da minha irmã Cleonice Fernandes. Minha história é uma história assim bem pitoresca, é uma história muito singela, por sinal, não é nenhuma história mirabolante, porque na verdade eu tenho zilhões de histórias lindas. Sou uma contadora de histórias, eu acho que a melhor pedagogia é a contação de histórias. Então eu amo, e para mim, enfim. Então eu até peço desculpas, talvez não seja a história mais fantástica, mas é uma história linda. Eu trabalhava no Hildegard, eu me achava assim o máximo do expoente da professora primária, porque eu era recém-formada e tive a honra de ser convidada para ser uma experiência piloto em Guarapuava. Foi uma experiência que mudou, inclusive, a visão de escola das escolas privadas da época, tanto que pouco depois a equipe gestora que tinha relação com essa escola, a equipe gestora pública, depois ela acabou indo e montando uma escola privada, quando eles se desligaram daquela política, enfim, muito inspirada nesse trabalho do Hildegard, dessa escola. Então, eu me achava o máximo, né? E para mim, assim, eu vinha de uma pedagogia tradicional, mas alguma coisa já tinha se aberto para mim no curso de magistério. Então, eu já vinha dessa mutação dessa professora tradicional para uma professora mediadora, interacionista, construtivista, é a palavra que a gente quer usar, né? Há muita controvérsia sobre isso. E essa professora mais horizontal, né? Que debatia com os alunos, que considerava esses alunos e tal. E eu estava alfabetizando
pelo método fônico. Anos depois eu fui descobrir que a neurociência fala que é um dos melhores métodos, né? Porque atende a nossa habilidade cerebral para ler, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. E aí, essa menina, eles memorizavam, certamente, né? Era um pessoal de uma periferia pobre, em Guarapuava, e a escola foi construída lá propositalmente, né? Para trabalhar toda essa questão do empobrecimento, do empoderamento dessas famílias e tal. E aí, a Iolete, ela depois fez mestrado, é uma longa história. Aí nós estávamos, ela disse que eu a inspirei, e nós estávamos lendo, eles tinham uma lição do T, da letra T. A letra T, na casinha feliz, nesse método fônico, tem todas as consoantes, tem toda uma história, e o T era o T da motoca, que vai né? O método fônico, então, é desenhar os sons da fala, enfim. Aí ela tinha memorizado certamente a lição, ainda não lia com autonomia, estava iniciando o processo. Aí ela olhou e disse, era alguma coisa com teia, né? Teia da aranha, alguma coisa assim. E ela lendo, a teia, enfim. Daí eu disse, teia? Que teia, Iolete? Ela, ternite, tia, ternite. Que era a telha da casa, e não a teia da aranha. Mas eu soltei um riso, e a turma toda, e ela ficou constrangida, e a gente aí acolhemos e tal, e eu disse que ri porque era muito engraçado, mas que não estava depreciando ela, enfim. É uma história pitoresca, mas que eu nunca esqueci, porque toda essa construção, né, do ler, né, tudo isso, toda a intervenção que o professor faz, então para mim era muito leve, assim. Então foi bacana, acho que menos uma aluna que eu traumatizei na vida. Já comecei cedo. Porque é um trauma para a criança ler, né, e não saber que está lendo certo ou errado, enfim. Essa é a minha história. Qual seria a mudança fundamental, Irma, a mudança fundamental para que houvesse transformação da educação brasileira? O que você acha? Qual seria essa grande mudança da educação? Nós, professores, acadêmicos, os formadores, as pessoas da universidade, nós entendermos que, afinal, não se aprende por exposição ao conteúdo. Ponto. Então, não basta uma criança ou um jovem ser exposto ao conteúdo, que é já diferente um pouco para o adulto, mas ser exposto ao conteúdo e aprender. Então, toda a literatura, desde Piaget e antes dele, todos falavam, e hoje a neurociência comprova. Não há aprendizado quando eu olho e digo, olha, Sandro, eu já te dei uma aula, porque eu te expus a esse conteúdo. Não, é preciso que ele seja elaborado, vivenciado dentro do sujeito. É preciso que o sujeito elabore, reescreva, engula isso, digira. É preciso que o sujeito construa um filme sobre isso. É preciso que o sujeito amasse, modele, reescreva, pinte, desenhe, engula, enfim. É preciso ter o corpo e o movimento nesse aprendizado, né? A neurociência vai falar motivação e prazer. É preciso pôr a mão na massa, seja o que for. Então, é isso, é sair dessa coisa de que é volume de conteúdo e exposição visual oral. Vai ensinar alguém? Não vai. A visão conteudista que nós temos é o seguinte, se eu no ensino primário ensino esse sujeito a pensar, a fazer metacognição, é pensar como eu pensei, e para isso ele precisa elaborar o pensamento, Vygotsky já falava, pensamento e linguagem, né? Eu só consigo elaborar a partir da minha própria fala, com colega, com professor, aqui, comigo mesmo, né? Em matemática a gente fala habla interior, né? A voz interior. Puxa, esse problema é assim, assado, se eu fizer assim, o assado. Então, esta fala é que vai capacitar o sujeito. Então, aí ele não precisa que eu exponha ele a todo tipo de conteúdo, porque ele vai buscar sozinho. Então, ele aprende, ele cria, entre aspas, esse mecanismo de inteligência, ele elabora essa cognição e sozinho ele pode, por exemplo, aprender sobre a história da África, por que não? Ele não precisa que eu diga, que eu exponha o conteúdo para ele,
no pedestal da minha soberania. Não. Um sujeito que pensa, ele aprende sozinho. Cleo, e quem são os teus professores inspiradores, teus professores que marcaram? Me diga lá, quem são essas pessoas? Eu, de novo, eu tenho trilhões de histórias de professores. Eu tive, por último, um professor que me inspirou muito, que tem a ver com essa habla interior. Eu estava fazendo pós-doutorado na Espanha, professor José Carrilho Yanes, Pepe Carrilho, estudando conhecimento especializado do professor, e ele nos fez, Sandro, a coisa mais impressionante para mim, ele nos fez viver como alunos. Nós fazíamos diário de classe, dizendo o que nós tínhamos feito naquele dia, mandávamos para ele, ele interagia conosco no diário de classe, como crianças mesmo, como, eu diria, como educandos mesmo. E na classe só de adultos em pós-graduação. E ele também me ensinou a habla interior, essa fala interior, essa conversa consigo. Não há como aprender matemática ou qualquer coisa, mas, sobretudo, as exatas, se eu não conversar comigo, né? Então, foi uma pessoa que me marcou muito. Mas essa é a última experiência. Eu tive milhares de professores fantásticos. Eu tive a Iglesi, eu tive milhares, a Adriana Cataoca. Eu nem poderia enumerar aqui para não ser desleal, né? Agora, uma professora, eu tenho certeza absoluta, que me fez estar onde eu estou. Professora Elizabeth Cope, minha alfabetizadora. Porque eu, muito pequenina, a única negra na minha classe, num colégio luterano, educandário Cristo Redentor, em 1971, que eu fiz o primeiro aninho primário. E daí, no final daquele ano, talvez foi o meu primeiro grande trauma da vida, porque a escola fechou, eu quase tive um treco, porque eu não sabia na altura, né? Claro, eu era uma criança, do quanto que os traumas escolares são traumas mesmo e podem mudar a vida de uma pessoa. Mas, na altura, ela era apaixonada por mim. Eu nunca esqueço, eu ganhei um prêmio da melhor aluna da escola, eu ganhei o primeiro quebra-cabeça da minha vida. E ela, para mim, eu me lembro dela, uma mulher loira, lindíssima, eu me lembro dela muito grande, muito alta, até queria saber se ela porque era a minha lembrança de criança, né? E ela me olhava com tanto amor, com tanto carinho. Eu guardei meu caderninho de alfabetização até ano passado. Ele tinha as vogais todas desenhadas. Ela fazia, por exemplo, o I era uma igreja, a cúpula de uma igreja, toda desenhada, cheia de flores. Então, eu tenho essa lembrança e dos carinhos e dos beijinhos que ela deixava no meu caderno. E eu era a princesinha do universo ali. Eu era a Cleo, eu era a bonequinha preta de todo mundo e não me lembro de ter sofrido racismo, talvez, não me lembro, não tenho lembrança, ao contrário, eu tenho lembranças de ter sido protegida, amada e quase idolatrada, porque eu era assim a lindeza da escola, né? E eu muito exuberante, já cantava, já lia, né? Essa, para mim, é a minha grande professora. Mas eu tive professores incríveis, né? Incríveis. Adriana, minha influenciadora, Iglesi, outros tantos, nem posso nominar para não ser injusto.